Fala galera, boa noite. Aqui agora é à noite, né? Apesar que você pode estar olhando esse podcast de manhã, de tarde, à noite, então, mas agora é boa noite. Estamos aqui na nossa turma de segundo período, a galera da turma do Fundão, iniciando esse podcast da matéria Felicidade, qual a professora pediu aí uma temática específica, mas antes eu vou apresentar o grupo. Será que dá para botar o corte aí da nossa logo? Turma do Fundão, Júri no Ar, nosso podcast. E a gente vai falar sobre algumas temáticas, né? Bem colocada pela professora sobre autoconhecimento, né? A questão da assertividade no conhecimento, na comunicação. Então, como que a gente se comunica, como a autoconfiança vai ajudar isso na comunicação, né? Principalmente nos nossos desafios. É uma profissão onde a gente está buscando agora se formar, né? E trazer isso para a nossa vida. Então, teoricamente, o advogado ele tem que ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva e principalmente ter essa parte de autoconfiança, ser desinibido, né? Principalmente quando a gente vai pro júri, não é isso? O que vocês acham aí? Vamos se apresentar, né? Eu sou o Felipe. Eu sou o Cássio, boa noite. Boa noite, sou a Lívia. Boa noite, eu sou a Gabriela. Então, quem vai ser o próximo a discorrer? Pode falar. Eu. Bom, na verdade, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o conceito de, por exemplo, assertividade, né? No caso, ela é a afirmação dos próprios direitos, né? A expressão dos nossos pensamentos de uma maneira direta, né? Uma maneira apropriada, né? De fácil entendimento para a pessoa que a gente está se comunicando, né? E que não viola o direito das outras pessoas, no caso, né? Sem ofendê-la, enfim. Ser assertivo, né, expressar ideias e opiniões de uma maneira empática, respeitando o próximo, no caso, né, que é principalmente o que a gente deve fazer, já que a gente trabalha com pessoas, né, praticamente, né, a gente que está estudando direito e quer atuar, por exemplo, no ramo da advocacia, a gente precisa principalmente ter empatia na comunicação, quando a gente está se comunicando com os nossos clientes, né, entender o que se passa com ele, e principalmente se tem alguma coisa negativa se passando com a gente, não deixar que aquilo afete principalmente no nosso profissional, né? Para que a gente não transpareça para o nosso cliente e que a gente consiga levar o andamento do processo, né? Como que diz? O andamento do processo com o cliente, não é exatamente o processo, mas é o andamento do que a gente está fazendo com o cliente. Não, por exemplo... Eu tô no segundo período, né? Quem sabe isso aí. Mas tem essa assertividade, exatamente, né? a comunicação direta com o cliente, no caso. Tipo de começar a fazer até o filtro, né? Do que o cliente, por exemplo, fazer tipo um raio-x das peças, da história dele, daquilo exato. que vai colocar, né? Isso. Pra ser mais assertivo. Exato. O interessante da pessoa assertiva é que ela é capaz de discordar de uma pessoa tranquilamente, sem alterar a postura, o tom de voz, e até mesmo de fazer a pessoa, o cliente dela, concordar com ela, de fato. É bem Nós estamos falando de assertividade, E eu vou falar sobre 7 práticas da comunicação assertivas. A primeira é prática discurtativa, a segunda é evitar adjetivos e julgamentos, a terceira é cuidar de linguagem corporal, também escolha do canal e momento adequado, ter um objeto e utilizar a técnica de comunicação assertiva e desenvolver sua inteligência emocional. E isso vai se tornar uma comunicação mais boa, no caso, mais eficiente entre o advogado e seu cliente. Sim, com certeza. Eu acredito que a assertividade é isso, na verdade, né? Você ter empatia com o próximo, com o qual você está se comunicando, procurar entender o caso, saber não ouvir, ser grosseiro, saber ouvir, saber sua hora de ouvir, saber sua hora de se comunicar, né? Não ser grosseiro, ser calmo, compreender, né? Analisar a situação e ver qual é a melhor forma de agir naquele caso, né? Isso. E eu acho assim, daí voltando lá para o primeiro tópico, né, do assunto, do autoconhecimento, né? A gente fala da assertividade, aí o Cássio trouxe essas questões de, por exemplo, prática, como a gente pode melhorar, por exemplo, na nossa postura, nosso comportamento, na linguagem verbal, não verbal, mas antes disso tem a questão
disso, né? De autoconhecer e autoconfiança. E aí que começa o negócio, porque por vezes a gente pode ter trazido da infância ou de alguma coisa que a gente cometeu de errado e perdeu a confiança, porque alguém às vezes veio, zoou com a gente, brincou, às vezes até mesmo numa apresentação, no colégio, no trabalho, e aí torna um bloqueio, sabe? E eu vejo assim que às vezes as pessoas, a gente lá na faculdade, tu vê que tem pessoas que às vezes se sente extremamente mal em ir pra frente e pra apresentar ou falar de um tópico, na frente da né? apresentação ela trava, no caso. São muito retraídas, né? Isso. Mas isso pode ser da personalidade da pessoa mesmo. Então eu acredito que também a matéria trabalha muito isso, porque, por exemplo, pra gente que vai atuar no ramo, por exemplo, da advocacia, ou seja, enfim, do direito em um geral, a comunicação ela é muito importante, né? Então, assim, a pessoa retraída, ela vai ter uma certa dificuldade, então acredito que isso também, esse trabalho todo, é pra gente trabalhar isso, inclusive o podcast, né? Que a gente trabalha essa... meio que a gente, como se a gente fosse forçado, principalmente pelo caso de ela querer que todo mundo fale, né? Pra que a gente realmente meta a cara de ir lá e fazer, e a gente vai ter que mostrar a nossa cara em algum momento. Entendeu? Principalmente se a gente quer atuar, por exemplo, no ramo da advocacia, a gente vai ter que ir cara a tapa com o cliente, entendeu? A gente vai ter que ficar cara a cara e com várias pessoas. Então, assim, é muito importante essa comunicação com o outro. É tipo, querendo ou não, por bem ou por mal, a gente vai ter que fazer isso. Sim, claro. Entendeu? Então, assim, na faculdade a gente vê, né, muitas pessoas retraídas, não conseguem apresentar trabalho. Às vezes até a gente mesmo não quer ir lá pra frente apresentar, ou por não conhecer muito do tema, ou por ser da nossa personalidade. Então, eu acredito que isso tudo é trabalhado. Ou por medo de ser motivo de julgamentos, alguma né, risadas que infelizmente acontecem, né, errar a palavra, falar uma gíria lá na frente, né, pra gente que tá iniciando. Então, tudo isso, acredito que, né... É como o Felipe falou, no desenvolvimento da criança, né? Acontece muito isso. Dentro de casa, na escola, acaba sendo repreendido e cresce um adulto totalmente frustrado, com medo de conversar, de se comunicar com as pessoas. Acaba que, em vez da comunicação dela ser assertiva, passa a ser agressiva, passa a ser totalmente diferente do que era para ser. E às vezes perde a oportunidade, né? Oportunidade, por exemplo, assim, você que surge, né, no trabalho, às vezes até um cargo, alguma coisa, uma promoção ou na inserção no mercado de trabalho, e aí você não consegue desenvolver, né, essa questão de chegar, de ter uma boa apresentação, de conversar com as pessoas, de gerar uma empatia, né? E aí a pessoa que talvez não tenha esse autoconhecimento e tentar dizer assim, vou tentar melhorar como pessoa, vou me arriscar. Porque eu acho que aí parte do negócio seguinte, aí começa a trabalhar um momento que é como eu vou vencer esse medo, né? Como eu vou pular isso, como é que eu vou vencer, batalhar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como propagandista e num dos cursos que a gente fez lá em São Paulo, era justamente você fazer como um júri simulado, só que uma apresentação simulada, uma venda simulada. Então, eu, na profissão, teria que chegar no médico, abordar o médico, tentar descobrir informações de prescrição dele e com uma comunicação assertiva. Então, a gente teve que treinar muito isso entre os colegas. Vocês acham que, por exemplo, assim, o treino, ou que nem as dicas que tu deu aqui, vai facilitar a pessoa a desenvolver isso mais, ter que se arriscar? Vai sim. É igual a um exemplo a professora citou, a professora Giane. Ela citou na sala que a matéria de felicidade, ela veio pra... Tipo, não era na área do direito, mas passou a ser obrigatória no caso. Pro, tipo, falando uma palavra meio ignorante, tipo, o desenrolar das pessoas. Entendeu? As pessoas... trabalhar a comunicação dela, né? Isso mesmo. E quando se torna adulto, acaba que nas empresas é necessário, né? Você fala algo, às vezes a outra pessoa não entende, acaba gerando uma situação distorcida. Então é sempre bom aquele trabalhador, aquele empresário, empreendedor ter essa comunicação assertiva, se autoconhecer para desenvolver ela de uma forma. E assim, a gente não tem, né? A gente passa... Eu tava falando com o Giliad hoje na aula lá. Não, o Giliad e o Matheus. Na verdade, eu falei com o Matheus. Que a gente passa, às vezes, 10, 15 anos fazendo, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio. Aí vai pra faculdade e a gente não tem uma matéria, um conteúdo que fale sobre comportamento, que fale sobre o nosso desenvolvimento humano.
né, as nossas qualidades pessoais, nossas características comportamentais, né, os nossos bloqueios, como trabalhar. Então, eu acho que às vezes a gente passa esse tempo todo na escola, na faculdade e acaba não criando, não gerando essa autoconfiança, né, essa questão na comunicação, porque não se arrisca e não tem ferramentas, né, às vezes até os professores não têm nas matérias, não tem nada para passar nesse sentido, né. É igual aquele negócio, até tipo, tem professor que dá aula no ensino médio, na faculdade, mesmo assim, eles não criam aquela autoconfiança ainda, entendeu? Meu caso é um exemplo vivo. Eu passei o ensino médio correndo, né, de apresentação de trabalho, em matérias que teriam que apresentar, para quando chegasse na faculdade não ter para onde correr, não ter uma solução, ter que, querendo ou não, apresentar na frente de muitas pessoas. Isso é totalmente constrangedor. Para quem não teve aquele trabalho. Ou apresenta. É. Entendeu? É isso aí, eu vou chamar aqui, ó, agora, nosso amigo Cleiton Frazão, né? Tá preparado aqui, eu vou dando um tchauzinho e Nosso amigo vai seguir a Giliardi discussão também vai aqui, entrar né, com na- algumas ideias também daquilo que a gente já tá falando. Tem Cleiton, Giliade, E Letícia. Henrique e Letícia. Olha aí, cara. Vamos seguindo lá. Obrigado. Depois nós vamos próxima rodada aí. Valeu! Bom, boa noite. Meu nome é Cleiton. Vamos dar continuidade ao assunto da comunicação. Bom, já falei que pelo que a gente leu, né? A gente tem 3 tipos de comunicações, né? Exatamente. Aquela mais agressiva, aquela mais passiva, onde você recua, Prefere cede, concordar com o que está para sendo evitar falado. confusão com alguém. Tem aquela onde você é mais agressivo e tem a assertiva. A assertiva, ela é a mais apropriada para o mundo do direito. Porque a assertiva você tenta convencer a pessoa por argumento. Você nem é tão agressivo E nem é tão e passivo. nem é tão passivo. Você coloca argumentos para a pessoa. E é nisso que o direito se baseia. Você convencer a pessoa com argumentos. Lógico, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui uma das vantagens da comunicação assertiva, né? Você cria um vínculo forte entre as pessoas, você consegue se conectar com a pessoa, né? Você cria um ambiente mais seguro, a pessoa passa a confiar em você, passa a confiar no que você está falando, né? A pessoa se sente à vontade para dar um feedback para você, né? E às vezes você faz uma comunicação muito agressiva, a pessoa não se sente à vontade para te dar feedback, né? Já na assertiva ela se sente à vontade de passar um feedback para você, ó, talvez esteja errado aí, talvez seja, né? Ela cria mais satisfação na conversa, no diálogo, ela faz o diálogo ser mais satisfatório, né? Certo? E deixa os indivíduos com menos ansiedade e cria mais empatia. Então essa é a importância da comunicação assertiva, né? É lógico, vai ter momentos que você vai recorrer para uma comunicação mais passiva, que é para evitar um conflito, por exemplo. Eu não estou afim de... não quero conflito, então não vou ficar só... Ou então, às vezes, você vai ser um pouco mais ou então, agressivo. às vezes, você precisa ser mais agressivo, né? Você está reivindicando alguma coisa sua, por exemplo, um direito seu que está sendo lesado. Você vai ter que ser mais agressivo, às vezes. Mas, no geral, a gente sempre busca a assertividade, né? Concorda? Concordo. Falando um pouco sobre isso também, é preciso também muito autoconhecimento, né? Para a gente poder falar com a pessoa com uma certa segurança. Para nós, né, que queremos ser futuros advogados, nós precisamos ter, né, essa autoconfiança para a gente ter segurança no que a gente está falando, né, para nossos futuros clientes. A gente não pode demonstrar que a gente não tem confiança aquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão o nosso, né, trabalho não vai para frente, E não né? é confiado no teu trabalho, né? Exato. Pô, esse advogado É muito fraco. Se você não confia naquilo que você está fazendo, Entendeu? é isso. Boa noite, meu nome é Henrique, faço parte aqui da turma do Fundão. A comunicação assertiva é a capacidade de se expressar de forma eficaz. Falando em outras palavras, é ser compreendido, objetivo, claro e coerente. Muitas pessoas confundem a assertividade com agressividade, insensibilidade, Que não tem nada a ver, né? que não tem nada a ver. Que a assertividade é empatia, ou seja,
não deixa as necessidades e reações de quem recebe a mensagem. A pessoa passa com uma certa clareza. Ser assertativo também não significa ser arrogante ou falar difícil. Pelo contrário, a pessoa precisa ter humildade e reconhecer se estiver errado naquela fala, entendeu? Feedback, né? Precisa aceitar o Receber um feedback e reconhecer que está errado. Ter em mente que seu principal objetivo é ser compreendido, se adaptar ao receptor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem. Podemos dizer que a comunicação assertiva é objetiva, adequada ao contexto, respeitosa, entendeu? Respeitar a pessoa que você está falando, de fácil entendimento, articulada, planejada e com embasamento. Como a nossa amiga aqui falou, a Letícia, saber o que está falando. E construir uma comunicação assertiva é um desafio. Tipo, muita gente tem dificuldade de falar, de se expressar, de dominar certos temas, mas é importante e é um grande desafio para todos nós que cursam o direito, entendeu? Vamos ter clientes. Hoje a gente está apresentando um podcast aqui, falando sobre um assunto. Tem os trabalhos de frente de classe também. E futuramente a gente vai exercer a advocacia, vamos estar defendendo nossos clientes, estar na frente de um júri, de um tribunal, de um juiz. Tem que convencer o juiz que aquilo ali tá Exato. E se você não tem confiança naquilo que você está falando. Até mesmo para conquistar o cliente, né? Tem que saber o que falar para o cliente, como que vai defender ele, ser sincero com o cliente. Porque tem muita gente que fala, não, essa causa é ganho, não existe causa ganho, ser sempre sincero com o cliente. E a pessoa certamente assertativa, ela é um grande líder também, né? Que sabe se comunicar com as pessoas, faz dela ser um grande líder também. Em todas as áreas, né? Até nas áreas, tipo assim, de uma resolução de conflito. Por causa que, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente, como que advogado, que a gente pega uma causa que nós precisa ter que essa autoconfiança para a gente poder que resolver, até no nosso dia a dia. Ela é que é aplicável na nossa tanto vida. No pessoal quanto no profissional. Que exatamente que no pessoal. Por causa que com ela, com essa autoconfiança e que no modo dissertativo, nós podemos muito bem tipo assim, ter uma forma de que expressar melhor que as nossas ideias. E estamos abertos a um diálogo e a um compromisso mútuo. E que tendo que a possibilidade que da gente ter resoluções satisfatórias para todos os lados. Tanto o lado que está aqui ofendido, tanto o outro que... o executado quanto o autor, né? Exatamente. Mandar um abraço aí pro Paulo, que tá chegando aí agora. Nosso amigo Paulo. O Paulo pode trocar comigo. Chamar ele para ocupar o lugar dele na mesa aqui. Vem, Paulo, vem. Ocupe seu lugar na mesa aqui, Paulo. Logo, Sejam bem-vindos. Será que a cadeira te aguenta? Me aguenta, claro, né, Pombo? E aí, galera? A gente tá abordando aqui a questão... Primeiramente, quero dizer boa noite, né? Vocês estão muito elegantes, muito lindos, menos você. O Felipe, um lorde, com a roupinha dele, o Kesson... As meninas estão as princesas, né? Mas o Henrique, pelo amor de Deus, mas enfim. Ele sabia, né? Ele sabia. Pô, tu mesmo falou pra se arrumar, tu veio, tava onde, velho? Tava fazendo a obra de Deus, né, filho? Então, amém. A gente tava falando sobre a importância de você ter uma comunicação assertiva. Que é aquela comunicação que você não é agressivo e ao mesmo tempo não é passivo, não aceita tudo e vai de cabeça baixa. Com certeza. Você convence o outro pelos seus argumentos, pelo seu convencimento. Né? Lógico, aqui lá você pode ser que você precisa aqui precisar de ser passivo em algumas ocasiões para evitar conflito com alguém, né? Às vezes você precisa ser agressivo, né? Tem vezes que você precisa, né? Reivindicar um direito que você está sendo lesado, mas sempre busca o quê? A assertividade, né? O que você tem a falar sobre isso? O diálogo ele tem que sempre ser bem aberto, né? E claro que há momentos para tudo dentro do diálogo. E essa questão da agressividade a gente tem que ponderar, né? Eu mesmo sou uma pessoa que falo muito firme. Então, às vezes, a maneira que eu falo, me expresso, já posso ser mal interpretado por isso. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado também. O tempo todo eu me vigio muito com isso. Às vezes, a maneira que eu falo interpreta de outra maneira. Às vezes, pode ser passar com uma pessoa dura, enfim. Então, tem que ter muito esse cuidado, né?
Às vezes eu brincando mesmo, com o pé de pombo, por exemplo, acho que eu tô brigando com ele, mas não, tô só brincando, né? Então tem que tomar todo esse cuidado. Pode deixar, não precisa cortar não, essas brincadeiras aí, entendeu? Eu sei que ele já tá vermelho, que ele tá com vergonha, nosso amigo pé de pombo, mas pode deixar, ainda mais que a Nalanda vai ver, mas tá tranquilo. Nalanda, um abraço, tamo junto. Esse moleque ainda fala da menina. Vamos continuar. Eu cheguei pra dar uma descontraída, mas vamos continuar o tema, né? Até, Cleitão, que tipo assim, na nossa comunicação assertativa, que nós temos que estar em todo o tempo em um autodesenvolvimento. Por causa que toda vez pode estar aparecendo que alguma certa situação nova, mais complexa para a gente poder que resolver. E aí que a gente vamos ter que entrar com a nossa autoconfiança de maneira com que a gente fale e não seja mal interpretado. Ser agressivo, né? Exatamente. Certeza. O caso que pela nossa maneira aqui de falar que a gente pode, sei lá, que causar, que, por exemplo, um tumulto ali sem necessidade. Se bem que vai haver algumas situações em que você vai precisar ser, né? Não, tem situações, né? Você precisa ser mais firme, mais contundente, né? Usar um pouco mais de firmeza, mas outras é variar, né? Primeiramente agradecer aqui nosso garoto, ele quer passar na câmera para mostrar serviço. Agradecer o patrocínio aí da Isso. Lindágua, que patrocinou Lindágua. nosso podcast aqui. Daqui que ele patrocinou não. Patrocínio Universo Rondoniense. E o Universo Daqui Rondoniense também. Não, Lindágua aqui eu não vou beber com isso não, porque não patrocinou não. Então vamos tirar aqui que tô ganhando nada pra isso, pô. Na verdade era pra ser, Tá até quente. Pagou, era pô. pra ser uma rádio, que é só que o... E tá Não, desse jeito aqui, ó. Deus o livre, pra mim não. O Henrique ia trazer a Heineken, mas não... Graças a Deus, né? Deus não permitiu. Eu só queria pedir um som instante só pra mim. Letícia, você tá bem? Como é que você tá? Então agora tô tranquilo pra continuar. Ela já falou. Não, só porque eu tenho que trazer. Tá com saudade, o Eric. Deus te abençoe, Eric. Enfim, vamos lá. Você vai ser pai, você vai entender que não é dormir mais. Então, vai chegar seu dia. Ele não tá me dando nada, então não vamos. Agora eu vou fazer o seguinte. Giliard, continua o teu raciocínio que tava muito bom, por incrível que pareça. Não, eu tô falando sério, cara. Tava Chama bom. uma presença feminina pra mesa aí. Não tô gostando muito, então assim, eu gosto de convidar aqui mais uma vez. Não, é o Giliard. Eu vou convidar, depois eu vou trocando o canal de vocês, né? Só quero aqui o Cleitão, porque ele tá muito lorde. Então, eu queria convidar aqui a Lívia de novo, que ela tá grávida, quero conversar um pouco com ela aqui. No lugar do Giliard, não, do Giliard. Aliás, então, pô. Muito obrigado. Isso. Agradecer o meu garoto aqui que tá nos filmando, você nem se pode falar, que senão ele vai ficar Boa triste. noite. Oi, seu Paulo. Tudo bem com você? Ótimo. E a jornada, como é que é a comunicação, esse tempo agora temperamental, agora que você tá grávida? Fala pra gente. Não tem cedo. Bom, eu tento bastante a comunicação assertiva, apesar que não dá. Eu utilizo bastante a agressiva. O Eric tá sofrendo com isso? É bem complicado, tanto no ambiente de trabalho quanto dentro do lar, manter aquela comunicação assertiva, sabe? Tentar o tempo todo aquela postura, aquela calma. É bem complicado, por isso que às vezes sai um pouquinho do padrão, sai um pouquinho da norma. A gente sabe como é que é na sala. É complicadinho, Paulo, é isso. Mas tá se mantendo tranquilo. Tô. Graças à gravidez. Tô mantendo a minha comunicação bem calma. Que bonito, isso daí é uma beleza. Tanto que o Eric tá ali te olhando com muito orgulho. Convidar agora aqui pro lugar aqui o Cleito quer sair, ele falou muito bem, eu queria que ele continuasse pra continuar, mas eu vou chamar agora aqui a amiga Letícia Machado. Vamos, Lelê, chegou a hora de você se comunicar. Não falou quase nada. Caraca, o Cleiton gastou até o gelzinho, mano, hoje, ó. Ainda mais que ela tá florida. Isso daí vai trazer um raio novo aqui pra nossa mesa. Eu acabei de sair. Agora sim. E de pombo eu. Letícia, vamos conversar um pouco, Letícia, só pra entender. Letícia, no meio da sua vivência, né, apesar que o pessoal tá conversando muito aqui, mais aqui atrás do que aqui a gente, mas tudo bem. Como é que você tá, Letícia, em relação assim, à sua comunicação? O que você acha? Você é uma menina tímida, né, Letícia? Eu sou mais tímida, eu sou mais retraída. Eu acho que a minha comunicação é mais passiva, assim. Eu prefiro evitar conflitos e, às vezes, ir ali na concordância do que, às vezes, falar a minha opinião mesmo. Letícia, eu Mas eu percebo tô que tentando quando senta no teu trabalhar lugar, tu não isso. gosta. Porém, tu não fala nada. O que você me diz disso? O quê?
Quando você entra lá no teu lugarzinho sagrado, lá no cantinho lá do fundão, Pelo que eu vi, ela se mantém, né? Ela não Não, mas sai em ontem momento mesmo, nenhum, ela mas não ela ficou olhando. quis fazer a prova, sentou no lugar dela, ela ficou ali. Então, com os amigos ainda eu sou mais, né? Mas, Comunico melhor, assim, mas quando é pra apresentar um trabalho, alguma coisa, eu sinto muita dificuldade ainda. Não De- tenho a autoconfiança. mas tá da muito, minha- tá muito bacana você aqui, né? Falando, legal. Né? A gente tenta, né? Mas agora aqui estão pedindo aqui no ponto aqui, ó, para trazer o vice-líder, que ele é uma celebridade da nossa sala, no lugar aqui do meu amigo querido Pedro Pombo. Dá um abraço para a Alana, manda um tchau. Valeu, abraço, turma. Bola 7 também. É o Bola 7 aqui. Sou eu, galera. Prazer. O Bola 8 não pôde vir, que ele não tá mais com a gente, mas tá aqui. Chegando agora com vocês, o nosso vice-líder, que é uma celebridade da sala hoje. É uma pessoa que detém o poder, mas graças a Deus que ele curte do nosso amigo, ele não subiu pra cabeça dele, né? Meu diretor vai me falando onde eu tô, cara, que eu olhei pra cá, tô aqui, então tô Bom, beleza. aproveitar que o Cass está na mesa, eu queria perguntar pra ele como é que tá sendo essa situação de vice-líder, como é que tá sendo se sua comunicar voz, com as você pessoas, sente ativa a sua com a voz? turma em si. Tá sendo acertativa. E é uma coisa que eu gosto também de ser líder, entendeu? Líder ou vice-líder de um grupo, de uma sociedade, entendeu? E o que eu puder fazer pelas pessoas eu faço, entendeu? Também eu queria perguntar uma pergunta pro Paulo, se na igreja dele ele passa, tipo, a conversa assertativa para os fiéis, entendeu? Cara, que pergunta chega que foi para mais genial. Então, enfim, muito obrigado, meu Fala um garoto pouco da Cass. sua comunicação. Então, a minha comunicação, como eu já tava, quando eu iniciei falando, que ela é bem, até de certa maneira, agressiva. Mas no momento de um sermão, né, que geralmente eu faço, tem as suas cadências, né? Tem um momento de mais entonação, tem um momento mais, uma cadência maior. Então, há um momento certo dentro do próprio sermão, assim como um texto lido, você tem um momento certo da própria entonação. Mas claro que sempre é assertivo, né? Trazendo dentro do sermão, trazendo paz, trazendo tranquilidade, a gente não pode E se aí atropelar. autopoliciar também nas palavras, porque senão demais. você afasta a pessoa da igreja. Sim, Vi muito isso já. e é curioso até, né? Às vezes a gente fala com gíria ou não, mas assim, no momento de se expressar como esse no sermão, a gente tem que tirar de todo lado. E claro que com a caminhada, com a experiência que eu já tenho, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? De talvez num convívio você falar palavras ou gírias, de expressões que num altar, né, ali no sermão você não vai usar. Paulo, mas nesse seu meio, tem diferença entre pessoas? Digamos assim, aquela pessoa é mais próxima, então a sua comunicação, mesmo sendo dentro da igreja, de forma religiosa, chega a mudar? Ou é padrão, todos é de uma certa Não, forma? muda porque tanto, aí já não falando do altar, mas falando de uma vivência, muda porque é natural, né? Às vezes com pessoas mais próximas, igual nós aqui, a gente brinca uma coisa ou outra, fala pé de pomba, essas coisas, mas aí com outras pessoas a gente vai fazer diferente, né? Não, falei que só pra poder a galera rir aqui no A fundo. gente tenta Mas respeitar mais. enfim, pra vocês soltarem também, que eu senti vocês meio presos. Enfim, eu não vou falar porque fica pesado pra mim aqui nas câmeras, mas A professora censurada, né? eu vou chamar alguém pra falar isso já aqui no meu lugar. Tá faltando daqui a pouco girar. Letícia, em que momentos que você tem que sair? Fala mais da perto, sua- que senão talvez eu não vai sair. Em que momentos que altera a tua comunicação? Que já chegou ao ponto de você sair da sua calma? Eu não sou uma pessoa muito agressiva, assim, né? Então, acho que não... Assim, questão de nervosismo pra se comunicar quando tem apresentações ou que eu tenho que falar em público. Aí isso me Mas deixa... no grupo tá ficar tranquilo. No grupo eu fico mais tranquilo. Briga com o namorado? Né? Alguém de fora Acontece. perto ali, tu briga com o namorado e tal. E Acontece, né? Acho que todo mundo, né? Querendo ou não, Todos a Letícia relacionamentos. também, desculpa. Querendo ou não, a Letícia também dentro da área política, que o pai dela exerce, ela tem que se soltar mais, entendeu? Tem É que ser mais verdade. comunicativa. Tentar convencer É mais verdade. o público. Mas nunca chegou uma pessoa a fazer comentários, assim, Não, ofensa, não, se não. estressar mesmo? Não. Às vezes, quando... pelo meu pai ser político, né? Aí, quando tem campanha, tem que fazer alguma gravação, alguma coisa, que, né, fica aquela coisa de, meu Deus, é muito tímido e tal, mas
Mas Mal, né? A tem, gente tenta. tem quando falam mal dele, o que tu se sente? Na tua comunicação, a pessoa fala mal na Cara, frente dele. olha, te falar, eu não vejo muito pessoas falarem mal do meu pai, assim. De verdade. Difícil eu ver, assim, falarem mal dele. Caso ele ajudar a gente aqui, a gente fala o nome dele aqui. Se daqui a pouco eu descobrir que chegou o patrão dele, a gente fala o nome dele. Tipo assim, Mas é ele- muito, assim, tranquilo. Calma, eu só vou ver aqui, conferir aqui com a direção se chegou algum valor dele. Que pra gente poder, tá bom? Eu gostaria muito, daqui a algum momento aqui, ainda, nos momentos finais nossos aqui, eu conversar com meu amigo com a camisa brilhosa, mesmo sendo preta, né? O meu querido Felipe Killen, que eu não tive a honra, o prazer aqui de estar com ele nessa mesa, mas em algum momento eu gostaria de conversar com ele aqui. A Alice já tá se empurrando pra sair. Nossa, né? Como eu vi que ela tá abandonando, e ele tá louco pra vir, que ele quer falar de qualquer jeito. Não, nem um pouco. A sala o pouco conhece. Na verdade, tu tava carente, né? Tu queria Não, conversar comigo. Eu e aí gostaria você muito. Não, primeiramente, chamou porque como pra- a sala não te pra conhece, lá. você que se olhasse pra essa câmera e se apresentasse aqui Isso. primeiramente aqui. Minha segunda apresentação, né, Paulo? Não, porque Mas- agora eu não vi, eu porque como eu iniciei- perdi. É, você você tentou- perdeu, então vou ajudar. Eu sou o Felipe Killen, tenho 35 anos, moro em Porto Velho, Rondônia, um estado promissor, cara. Gaúcho, Olha, né? Fala que você é gaúcho de Casado, 35 três anos, filhos. nascido em Porto Alegre, que hoje, infelizmente, o Rio Guaíba tá transbordando lá, tá invadindo a cidade, como a gente teve a cheia aqui em 2014, hoje tá sendo lá em Porto Alegre. Mas rezemos aí que dê tudo certo lá pro Sim, povo que e Deus o abençoe o Rio, povo e o do Rio Rio Grande do Sul também. baixa aí, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho, tá? De comunicação. O Cássio, tu tá meio envergonhado, O Cássio? Cass tá suando, o Cass tá suando. Ele tá suando, Então vamos cara. pedir pro nosso vice-líder falar um pouquinho sobre o nosso tema, Qual a né? temática? Vamos falar o tema pra ele? Isso, vai, Cass. São Paulo. Vai lá, você que foi campeão agora de São Paulo. Qual foi a sensação? Você, o Cleitão lá comemorando e tal. Eu posso me retirar que eu sou flamenguista. Pode, pô. Foi ótimo, até tipo, fazia bastante tempo que a gente não ganhava um título, entendeu? Ainda mais a Copa do Brasil, que São Paulo não tinha ainda. Mas comemoramos bastante, eu, o Cleiton. Campeão de entendeu? tudo agora. Campeão de tudo, graças a Deus. A Gabi também é São Paulina, Gabi? Flamenguista, Ah, tá. Mas vamos trazer a Gabi de volta, né, pra ela. minha amiga. Isso. Ela dá o pitaco, né, Gabi? Como eu não vi, né, cara? Você tem que ver todo mundo aqui. Infelizmente, cheguei um pouco depois. Tô feliz com a presença do Giliard aqui. Pra mim, nossa, fiquei tão feliz de ver ele falando bem. Galera, deixa eu só falar um negócio sobre comunicação, tá? Da mesma forma que a gente fala da comunicação assertiva, tanto pro bem quanto pro mal, tá? A gente tem exemplos aí na história, por exemplo, Goebbels, que foi o ministro da propaganda lá de Hitler, ele através da propaganda, a comunicação que ele estabeleceu com o povo, ele fez o povo acreditar que os judeus eram uma raça inferior, ele conseguiu estabelecer quase normativas através da publicidade, a propaganda e a comunicação bem assertiva na propaganda dele Influenciou. e influenciou até a questão de Hitler tomar posse, ficar meio como um semideus lá naquela Sim. época dele. Então a comunicação ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Inclusive, o secretário de comunicação dele era muito famoso, né? Muito conhecido. E o poder da comunicação é algo extraordinário, né? A comunicação, ela move mundos e montanhas. Ela não é algo tão fácil quanto ela parece, porque a gente pode acabar falando demais ou falando de menos, Isso. falando que não deveria quando não deveria, entendeu? E É verdade. principalmente Eu já cometi várias falhas aqui. E já chamei de principalmente peitado para quem pelo trabalha povo. com pessoas, dependendo do poder que essas pessoas têm, né, dependendo de onde isso pode ocasionar grandes problemas, se for para o mal, mas também trazer muitos benefícios, se for para o bem. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, uma das coisas que mais se escuta falar quando o empregador está fazendo entrevista, é quais as suas qualidades, no caso, e praticamente algo que todo mundo diz, ou então algo que você acha importante ter em um ambiente de trabalho. Quase todo mundo diz que é a comunicação, a curiosidade e a proatividade. Só que assim, isso é algo que já está tão pronto que às vezes a pessoa só fala aquilo para conseguir um emprego porque aquilo é importante, mas ela não é daquele jeito. Às vezes ela não é tão comunicativa, às vezes ela não é tão comunicativa quanto ela gostaria, mas assim, dentro do ambiente de trabalho ela vai passar a trabalhar isso. Não é tão proativa quanto ela diz ser, mas dentro do ambiente de trabalho para crescimento ela vai tentar evoluir, né, e assim ser mais proativa cada dia que passar, né, evoluir a cada dia mais para ser proativa o quanto ela gostaria. E comunicação
eu falei da proatividade, da comunicação, né? E trabalhar a comunicação, né? Principalmente com os colegas de trabalho, né? Para conhecimento, para adquirir conhecimento, principalmente a comunicação é muito importante, né? Porque ninguém consegue conhecimento se não buscar, se não for curioso, se não for atrás, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. É igual dentro de uma faculdade, quem faz a faculdade é o aluno, não é a própria faculdade. E algumas pessoas que saem do ensino médio pensam que a faculdade, o professor tem que se matar pelo aluno, e não é isso. E um lado bom que eu vejo do Felipe, mesmo ele ter sido formado em outra área também, e agora no curso de Direito, é que ele tem muita conversa com todo mundo da faculdade. Até nós brincamos com ele, chamamos ele de vereador, no caso. Conhece muita gente. E trabalha Era com o seu voto, hein, guerreiro? Nós lá em 2020. Tá em dia a comunicação dele. Muito. Na verdade, são vários motivos, assim. A comunicação, ela é... Eu acho que ela evolui com o tempo. E você precisa buscar ferramentas e buscar também entender a teoria da comunicação. Acho que é uma coisa interessante. Você estava falando, eu não lembro quem falou aqui, mas sobre a comunicação em vários ambientes. Isso é legal, porque assim, você conseguir chegar num ambiente simples de pessoas humildes, às vezes você chega lá num sítio, né? E consegue ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva para aquele nível. A comunicação muda, né? Depende do ambiente, do nível, Não dependendo ela não é padronizada. E ela você é chegar às de vezes acordo com o ambiente que você tá. você chegar tipo num lugar formal, a Assembleia Legislativa, chegar ou com alguma autoridade, já é outro tipo. E você conseguir transitar bem todas elas, isso mostra que você está se desenvolvendo na sua comunicação. Você sabe ter uma comunicação eclética, né? De se adaptar aos locais, de se adaptar. Que às vezes você chega num local com um nível muito maior, você não pode... A maneira como você fala, talvez palavras erradas, gírias. Já não casa com aquele local. Né? Aí... Chamar de champions, De chamar de né? Pinks. Pinks tá indo embora, Pinks? Não pode. Não. Os pais dela tá ali fora esperando. Tá bom, chama lá. Não chama não. Não, porque aí teria que... Tem o jabá, né? Enfim, pagar o jabá. Um abraço, Letícia, ao pai dela, Machado, isso aí. Isso, então, a gente tem que... Mas assim, agora voltando aqui ao assunto sério, a gente tem que estar pronto para isso, né? Saber ter esse encontro de se adaptar à fala ao local. Tomar muito cuidado com isso, de inserir a fala, às vezes, no momento certo, né? Para não ter erros. De você, talvez você esteja até deslocado, né? De não estar apto E se fazer entender, né? Então, por exemplo, assim, esses tempos eu fui e tive a oportunidade lá de fazer a pregação no acampamento Mirim, que era de criança de 9 a 12 anos. Então a linguagem de abordagem com eles era outra, não é uma abordagem complexa. Tinha que ser uma linguagem simples, uma linguagem com histórias, mais lúdica. Então, para que a criança prendesse a atenção dela e ela conseguisse entender aquele contexto, mesmo dentro do contexto da igreja, mesmo às vezes a palavra sendo uma, mas você passa de uma forma simples que ela consiga entender dentro da realidade dela, nos exemplos do dia a dia dela. Tipo, colou na prova, desobedeceu o pai, a mãe, então... E aí, por exemplo, aí no outro final de semana eu tive a oportunidade de dar uma formação para catequistas, que aí já era uma galera já de 40, 50 anos para frente, então era uma outra linguagem, um pouco mais formal, outro tipo de abordagem. Então a comunicação, ela ajuda você a entrar e sair dos ambientes de forma adequada. Então eu acho que, cara... Se eu pudesse falar assim, uma das principais ferramentas, quem pudesse investiria em comunicação. Verdade, é algo que... Em oratório. Só perguntar aqui pro Henrique, que faz parte da nossa produção, acertou aqui, quanto tempo do cachê pra me saber quando a gente vai acabar aqui? O nosso garoto não torar a luz aí, né? Entrando na próxima hora aí. Então, aí eu tô preocupado. Eu quero saber quando você tocou e cargo tá quente, né? Então vamos... Dar um abraço. Qual é o nome do estúdio aí que eu esqueci? Universo Rondoniense, meu garoto, um abraço pra você. Da próxima vez o Henrique vai acertar um pouco mais se tá de água gelada pra mim. Mas ó, um abraço no fundo do coração de vocês. O alô gostaria de convidar a Rapoque, turma aqui, né? Pra isso, gente poder fazer um encerramento. Fazer um encerramento bonito. Vem. Chamar aqui ao redor. Vem o Eric também, Nosso que é a garoto turma de Alexandre agregados.
Olha aí, Deixa ó. Vem cá. aberto. O pai do ano aqui rapidinho. Chamar o convidado especial, o Eric. Meu aí, ó. champs. É, Olha aqui, ó. isso na aberta aí. Vem ping junto, pong, nosso girar garoto. aqui. Era pra estar no Guilherme, trabalho, né? Guilherme, Mas Guilherme. saiu. Juliade é o meu champions. Vai falando aí, Henrique, ó. Não, o 700... Se despedindo aqui. Foi Não. um prazer, professor, Eu quero esse Guilherme. trabalho. Eu quero Guilherme. Foi muito legal participar. Faça mais nesse modelo aí. Para outros alunos. Pra nós mesmos, pra nossa turma. Dinheiro dá pra poder fazer aqui, então não quer desse jeito mais Pode não. falar outra pessoa. Cleitão, vai lá, Cleitão. Faça as vezes aí. Agradecimento. Você que é um cara altamente desenrolado, contador de histórias. Agradecer, boa noite a todos. E isso aí, vamos Obrigado. lá. Vamos ver o que vai resultar futuramente isso aqui. Agradecer ao restaurante Aloha Poke que patrocinou aí. Cega. Saiu nada daqui, velho. Pode cortar. Volta pra mim, volta pra mim. Eu quero falar, ó, saiu nada. Nem agora. Eu quero saber se vai ter pelo menos lá um perninho de frango pra gente comer lá. Um hot Mas vamos ver, se patrocinar, a gente fala o endereço. Vamos deixar para finalizar e encerrar aí os nossos amigos são paulinos, né? Estão comemorando ainda. Fala aí, Cleitão, vai lá, dá o agradecimento. Não quer falar o Giliard. Pô, mano, tipo assim, eu sou flamenguista, né? Eu não deveria estar falando mais de Vamos lá, então. A Letícia, que é a mãe do ano, quer se despedir. Letícia! Cara. Eu já sei que a bênção vai chegar pra Letícia. O dia dela chegando. Viu, por assistir nosso vídeo e é isso. O Eric, o pai do ano, quer falar alguma coisa, Eric? Não. Era pra tu estar na mesa, né? Mas saiu. Também até que agradecer, porque, tipo assim, até esse podcast, falando em autoconfiança, ele vai agregar pra nossa autoconfiança também. Quando chegar em uma situação futura que a gente precise dar aqui alguma entrevista ou algo do tipo, né? Gravar um vídeo e tal, novamente, isso vai ajudar, né? E a mão gelada, tá nervoso ainda? Parou de tremer? Faz assim, ó. Faz assim, olha lá, tá tremendo, ó. Meu Deus! Cass, contigo, Cass. Só dizer obrigado pela oportunidade, foi muito bom, professor, por esse trabalho, um grupo. Não precisa fazer de novo, não brincadeira. Precisa fazer muito. Foi a Gabi que falou. Foi ótimo. Até agradecer a presença aqui de um cara ilustre aqui, o nosso amigo Bola 8, pastor da igreja. Parecendo aquelas crianças, não tem? Deixa eu agradecer de novo. Não, chega já. Gente, obrigado, valeu. Valeu, galera. Boa noite, bom final de semana, bom final do ano. Feliz Natal, próximo ano novo. Valeu.